Elevar em 50% a produção de etanol, com menor emissão de CO2 e sem precisar de novas áreas de cana-de-açúcar. É isso que a Raízen planeja ao longo dos próximos anos, através do etanol de segunda geração, uma tecnologia da qual a companhia é proprietária. O etanol de segunda geração, em termos de molécula de etanol, ele é idêntico ao etanol de primeira geração, né? O que muda é a matéria-prima que a gente utiliza na produção de esse etanol. Então, no caso do 1G, a gente utiliza o próprio caldo da cana ou o melaço proveniente da produção de açúcar para gerar esse etanol de segunda geração. Aqui no etanol de segunda geração, a matéria-prima é o bagaço, né? Que é um dos resíduos da moagem, né? Que ele pode ir tanto para geração de energia ou para a produção de etanol de segunda geração, que é o caso aqui da nossa planta da unidade Bonfim. Ela é uma planta com a tecnologia similar à planta do E2G da Costa Pinto, que é a planta da Raízen hoje que a gente tem em operação. O que muda, né, é a capacidade de produção. Então, a planta do E2G da COP é uma planta com um módulo de produção. E a planta do E2G aqui da Bonfim é uma planta com dois módulos de produção. Nós estamos aqui no Bioparque Bonfim, da Raízen, na cidade de Guariba, no estado de São Paulo. Aqui está em construção a segunda planta E2G da companhia, que ficará pronta já no ano que vem. A expectativa é que ela tenha uma produção de 82 milhões de litros de etanol anidro por ano. O investimento apenas nesta unidade visitada foi de cerca de R$ 1 bilhão. As obras estão a todo vapor. A planta garante diversos empregos diretos e indiretos para a região. E mais vagas serão abertas quando a unidade for lançada. A gente tem mais de 600 colaboradores trabalhando aqui hoje na obra, podendo chegar a um pico aí até de 1.200 pessoas na fase da obra. Em operação, a gente vai ter 160 colaboradores só aqui na planta de etanol de segunda geração. Então, atualmente, são mais de 100 vagas abertas só para essa planta de etanol de segunda geração aqui do Bioparque Bonfim. A primeira unidade de etanol de segunda geração da companhia está em atividade desde a safra 2014-2015, no Bioparque Costa Pinto, localizado na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Com essa unidade e outras ações, a Raízen foi uma das pioneiras na aplicação da economia circular no setor sucroenergético. Eu acho que é muito legal quando a gente percebe um bioparque como é, é, uma unidade em que os diferentes processos estão conectados, né? Então a gente começa o processo de produção da cana, essa cana é trazida para a indústria, na indústria a gente transforma ela em açúcar, em etanol, e a partir desse processo, e energia, né, com o bagaço, e nesse processo a gente gera subprodutos. Eu acho que quando a gente fala de economia circular é muito disso que a gente está falando. A gente pega esses subprodutos, então vamos falar de vinhaça, vamos falar de torta de filtro, e a gente transforma em novos produtos, né? A gente está ressignificando os subprodutos como novas fontes de energia para a gente. A gente produz o biogás, então, a partir da vinhaça e da torta de filtro, e a gente produz o etanol de segunda geração a partir do bagaço que não é consumido nas caldeiras. Junta tudo isso, os subprodutos desses processos voltam para a lavoura, né? Então ela é circular por isso. O processo começa na lavoura, começa com a cana e ele termina voltando para a cana no modo totalmente limpo e sustentável. Então é nisso que a gente está focado, em produzir cada vez mais energia na mesma área e de forma cada vez mais limpa, com menor pegada de carbono, que é um dos nossos compromissos sustentáveis. Até 2030, a Raízen planeja ter 20 plantas E2G em seus bioparques. Neste ano, as unidades Univalem, em Valparaíso, e Barra, em Barra Bonita, ambas em São Paulo, receberão investimentos de mais de R$ 2 bilhões, adicionando uma capacidade anual de aproximadamente 164 milhões de litros de etanol. As unidades vão entrar em operação em 2024. Todas elas representam mais um passo da Raízen na produção de soluções renováveis, contribuindo com o processo de descarbonização, a redefinição hoje do futuro da energia. Bom, a gente acredita demais, né, numa transição para uma energia cada vez mais limpa.
Então, quando a gente fala de transição energética, o nosso foco é em produzir cada vez mais energia limpa a partir da mesma área cultivável, né? Então, a gente tem uma série de investimentos relacionados a isso. Eu acho que se destacam principalmente os investimentos nas plantas de etanol de segunda geração e de biogás, que vão permitir a gente a perseguir nossos compromissos socioambientais, né, de produzir mais energia na mesma área. O Tales explica ainda que os benefícios do E2G fazem com que ele seja considerado um produto-chave na transição energética. Além da mobilidade, o produto ainda pode ser usado para aplicação industrial, como matéria-prima para plástico verde e até combustível de aviação e marítimo, ambos mais limpos. Na nossa visão, a cana ela é a melhor planta para converter a energia solar em energia, seja elétrica, né, as diferentes formas de energia, produzir joules de energia, vamos dizer assim. Nossa concepção é que da cana a gente aproveita tudo, né? Então a gente consegue aproveitar o açúcar para a produção de açúcar e etanol para fermentação, a gente utiliza também o bagaço para a gente fazer a produção de energia e agora de etanol de segunda geração, e a gente utiliza cada vez mais os subprodutos desses processos para produzir mais produtos a partir da mesma área cultivada. Então, como a gente diz, né, é a cana que a gente acredita que é a nossa principal planta, é a nossa principal fonte de energia, e a gente acredita que ela tem um papel importantíssimo na matriz energética brasileira.